Olá a todos. Olá. João, hoje vou Olá. arrancar eu. Força, estás à vontade. Olá, É o teu espaço. eu sou o Artur Azevedo e este é o Nacional 2 com um copo na mão. É uma nova série do Nacional 2 Podcast sobre o mundo do vinho. Uma série moderada por mim e na companhia do João Coutinho e do Manuel Moreira. Olá. Olá, Boas. João. Olá, Manuel. Olá, Olá, Artur, boa olá, noite. Bem-vindos. Esta é a estreia do episódio 1. Vai arrancar agora. Esperemos que seja uma série que descomplique o mundo do vinho, que seja simples, que não seja uma expressão que nós usamos às vezes, é nós chata. Para isso estou cá eu que não percebo nada de vinho, está o João que deve saber tanto como eu, imagino eu, Um bocadinho menos. e trouxemos um professor para nos ensinar que muitos dos nossos ouvintes, se calhar já e seguidores conhecem. Vamos apresentar, como é o primeiro dia que nos estamos a conhecer, se calhar vamos nos apresentar assim rapidamente. Eu sou o Artur Azevedo do Nacional 2 Podcast, tenho um interesse no mundo do vinho que é uma garrafeira online que é Virwines, tenho que fazer esse disclaimer. João, e tu, quem és? Pá, eu sou um empresário que contigo faço parte do Nacional 2 Podcast e que de vinhos percebo muito pouco. Sei abrir uma garrafa que mesmo assim vou perceber hoje se a abro corretamente ou não, mas tenho alguma curiosidade em saber um bocadinho mais sobre o mundo dos vinhos, desde que seja, como tu próprio dizes, que não seja chato, porque se for chato uma pessoa desinteressa-se. Portanto, estou a contar convosco para me cativarem ainda mais a saber provar um bom vinho. O Manuel Moreira é o que eu digo ao João, é o Aniceto dos vinhos. Bom, para quem não conhece, o Pedro Aniceto é o homem sábio dos Macs da Apple. Eu considero que o Manuel Moreira é um sábio do mundo dos vinhos. Eu tive o privilégio de ter algumas aulas com eles, alguns workshops. Muita gente já o conhece na internet, agora com esta pandemia tem estado mais ativo no digital. Manuel, queres-te apresentar um bocadinho a quem nos vai seguir daqui em diante? Olá, boa noite a todos. Eu sou o Manuel Moreira, como diz no rodapé, sou escansão, consultor. Eu, na verdade, hoje em dia sou empresário, por conta própria, desde há praticamente 10 anos, mas estive cerca de 30 anos, desde jovem até já mais adulto, a trabalhar na restauração, fazendo todo o percurso dentro da restauração. E fazendo especialidade, ao fim de uns anos, de trabalhar na restauração, como escansão. Também, muitas vezes, designado como sommelier. Sommelier é uma palavra francesa que equivale ao escansão, embora etimologicamente, não é bem chamado para esta ocasião, eles difiram, tem alguma diferença. Hoje em dia, queres perguntar uma coisa, Artur? Não. Pode continuar. Hoje em dia trabalho como consultor para restaurantes, para hotéis, para empresas há uma outra empresa de distribuição. Também dou apoio hoje em dia a algumas empresas que trabalham e-commerce de vinhos. Sou colaborador, parceiro da Essência do Vinho, do Grupo Essência do Vinho, na vertente dos eventos, Wine Education e Revista de Vinhos, assim, só para resumir, onde trabalho como colaborador a fazer algumas peças, pequenas reportagens e como provador da revista. Eu só tenho pena de uma atividade imensa. Espera, eu só tenho pena de uma coisa, é do StreamYard não fazer a pirâmide ao contrário, porque o Manuel devia estar em cima, não é? Nós devíamos estar lá em baixo porque nós é que vamos aprender com o Manuel. Mas isso é o que é o interessante. Olha, deixa-me dizer o que é que pretendemos com este podcast. Até para nós sabemos o que é que vamos falar. Falar sobre o mundo do vinho de forma simples, para quem ainda não está familiarizado com os termos e quer aprender. Conhecer produtores, harmonizar pratos, conhecer novas colheitas, conhecer as regiões, conhecer as uvas, as castas, os estilos, o tipo de vinho, como guardar, como servir.
como provar. É isso que vamos tentar aqui fazer isso. E como é que vamos fazer? De forma informal. E da melhor maneira, a gente arranjou aqui uma desculpa porreira para beber vinho, provando vinho. Não é? O Augusto Borges, se calhar, está a dizer, ele diz: pá, tu arranjas cada maneira para abrir garrafas de vinho, não é? Pronto, isto é mais uma. Eu só me juntei porque havia essa benesse. Vou provar vinhos, portanto, eu sou o verdadeiro apreciador de vinho nesse sentido. E toda a nossa audiência também pode provar vinhos nesta hora. Sem dúvida. Hoje, nós normalmente nos podcasts vamos provar um vinho. E vamos provar todos o mesmo vinho e vamos ouvir o Manuel Moreira, o que é que ele nos vai dizer sobre o vinho, não é? Que flores é que ele tem, que aromas, que sensações nos dá. Para nós é bom ou mau, pronto, não é? Bebe-se ou não. Mas hoje eu desafiei cada um a trazer um vinho. Eu sei que vinhos vão trazer, mas entre vocês não sabem. Mas para a próxima vamos ter um único vinho que nós vamos anunciar no fim deste podcast. Então a minha pergunta é, que vinho trouxeram hoje? Manuel. Ok. Manuel, ok. Eu trouxe um espumante da região dos vinhos verdes, que é Quinta de Santiago 2018 Extra Bruto. Queres mostrar a garrafa? Consegues mostrar a garrafa? Aí está, aquele... Tem sim uma rendazinha. Uma rendazinha minhota. Muito bem. E tu, João, o que é que trouxeste? Pá, eu trouxe um vinho que comprei na Virgo Wines já várias vezes e várias versões. Eu não sei se... desculpem-me se eu utilizar os termos incorretos, porque não sou de facto conhecedor de vinhos, sou um apreciador. Uma versão da Quinta de Santiago, Alvarinho Loureiro, de 2018, que é... juntamente com um rosé que eles têm, uma garrafa que já abrimos várias vezes cá em casa, portanto um vinho extremamente agradável para aquilo que são o nosso paladar. Vá lá, olha, não foi por acaso que o João tem um Quinta Santiago, ele disse, olha, levo este ou aquele, ele disse, leva o Quinta Santiago, porque eu sabia que o Manuel ia trazer o espumante da Quinta Santiago, e como os dois iam trazer Quinta Santiago, o que é que eu trouxe hoje? Quinta de Santiago. O reserva. Boa. Tenho também uma coisa a dizer sobre o João. É que o João comprou aquele vinho por engano. Ele pensava que era o Alvarinho, colheita. Só que aquele é o Alvarinho com Loureiro. Vamos falar sobre as diferenças entre estes três vinhos. Estamos a falar de três Alvarinhos, do mesmo produtor, da Quinta Santiago. Manuel, queres falar um bocadinho da diferença entre eles? Bom, há dois que são... vamos chamar, todos eles partilham, primeiro, em comum o facto de terem a uva ou casta ou variedade chamada Alvarinho. Uva, casta, variedade? Sim. Casta ou variedade são dois nomes, dois termos que podemos referir sempre à tipologia da uva. Okay? O do João tem uma combinação, nós dizemos, tem um blend, é um blend. Blend é fácil perceber que é a mistura de Alvarinho e Loureiro. E o meu é um 100% Alvarinho, mas com um tratamento na maneira de fazer completamente diferente. Eu não conheço bem esses dois vinhos, por serem recentes, não sei se houve algumas alterações na maneira de fazer, porque a Joana e o seu enólogo, o Abel Codesso, andam numa maré também de fazer algumas experiências e afinações e vão ajustando conforme os vinhos vão saindo, vão evoluindo, vão também criando pequenas afinações ou interpretações conforme, digamos, os vinhos vão sair do ano anterior. Às vezes é preciso corrigir aqui, é preciso corrigir ali, ou acertar aqui, ou se calhar ir mais para este caminho, ou mais para aquele. Eu não os conheço, mas sei a matriz dos vinhos. Queres abrir a garrafa, Raul? Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Olha, isto abre-se por onde?
É por aqui, tira-se isto tudo, o que é que se deve fazer? Eu vejo-me Bom, não, idealmente, tirar aqui em cima, outros aqui em baixo. bom, idealmente em garrafas que têm ainda esse, chamar esse revestimento clássico. Eu digo isso porquê? Porque hoje em dia já há garrafas que não têm cápsula. Sim. Tem um revestimento de lacre ou de cera Sim. Pronto, que já obriga que não haja, digamos, essa preocupação. Já agora, Manuel, eu tenho algumas garrafas dessas. Há algum motivo pelo qual se usa o lacre porque isola melhor o vinho ou é uma questão estética apenas? Bem, ele realmente isola bastante bem o vinho. Digamos, o espaço que existe entre a rolha e algum eventual oxigênio. Uhum. Mas também, do que eu sei, de momento, tem muito a ver com uma componente estética e também, por vezes, já associado a conceitos associados ao natural, à poluição, Ok. Exatamente. Uhum. Pronto. Neste caso específico, nessas duas garrafas que vocês têm, a garrafa tem um formato, agora é interessante também dizer, há umas garrafas mais retas, mais direitas, que nós chamamos que é um formato Bordeaux ou Bordeaux. Okay? Uhum. Essa garrafa que vocês têm tem assim um formato um bocadinho mais arredondado, praticamente não tem ombros bem definidos, tem um ombro lá escorreito. Uhum. Nós dizemos que é um formato Borgonha, ou seja, que é usado na parte. São regiões que, de certa forma, deram origem a esses formatos de garrafa. E por vezes há também que. Estética ou tem há por detrás alguma técnica na própria produção do vinho? Tem mais a ver com algum estilo que os vinhos tenham. Okay. E havia, hoje não sei como está isso, mas havia regiões que até há pouco tempo obrigavam a que as garrafas tivessem um determinado formato. E, também, se calhar. como identificativo da região. Isso. Okay? E uma delas, que eu vejo, não sei se está a obrigar, por acaso não sei dizer isso, mas vender essas garrafas não obriga, que é a região dos vinhos verdes, as garrafas tradicionais são umas chamadas renanas, ou flute. Renana porque vem do Reno, da Alemanha, ok? Mas hoje há formatos já muito mais variados em vinhos da região, e há produtores que usam um formato muitas vezes para refletir um estilo de vinho, uma ideia de vinho para a garrafa que possa passar desde logo um conceito, outros por questão estética, outros por prestígio. Há garrafas que, olhando para elas, têm uma noção, digamos, de maior requinte, mais prestígio. É o caso é o caso aqui da Santiago, não é? Sim, e de outros que já cada vez é uma revolução em curso. E agora eu falando da parte daquele que percebe pouco de vinhos, o aspecto vende. Não é? Claro. Abrir a garrafa, o aspecto vende. É o rótulo, é o formato, e uma garrafa que tenha um aspecto XPTO um bocadinho diferente daquilo que é o normal, chama a atenção e provavelmente cativa o comprador. É algo que tem estado a acontecer e, por exemplo, na região dos vinhos verdes há vários produtores que têm garrafas eu chamar muito distintivas, daquelas que às vezes pega-se na garrafa, ficamos a admirar imediatamente a garrafa, o formato, pelo trabalho que tem, pelo design que tem, pela experiência que provoca e antecipa relativamente àquilo que poderemos obter de um vinho. Ok, agora vamos lá. Diz-me então, onde é que devo cortar? Bom, idealmente, por baixo da miriza, que é essa saliência que existe no topo da garrafa, e idealmente não se deveria fazer como o Arthur está a fazer. Então? Que não se deveria rodar a garrafa. Então, o braço como é que faço? Seria sempre um pulso. Sentado é complicado, mas pronto. Ok. Sim. Sentado é complicado. Porque normalmente a garrafa ficaria
parada, ou seja, segura, e rodar-se ao pulso com a lâmina presente no saca-rolhas à volta da miriza. Manuel, então deixe-me interromper, porque eu sou aquela pessoa que que por orgulho tiro tudo, mas tiro tudo com a mão. Eu o que fazia normalmente era tirar a capa. Isto tem um nome específico, certo? Eu não sei se já o disse hoje. Cápsula. A cápsula. Ok. Eu tirava a cápsula toda e estava o assunto resolvido. Portanto, não se deve fazer isso essencialmente porquê? Porque depois vai parar algumas gotas de vinho que possam. Não, em casa. Uhum. Podem fazer como bem vos apetecer. Pronto, tá. Pronto, já está. Num restaurante, por exemplo, que é o mundo onde eu venho, a cápsula, a estética, alguns sinais, brasões, logos que podem constar na cápsula, ou seja, na parte do pescoço do gargalo da garrafa. Não é? Contribui, como há pouco se falou do formato, do rótulo, contribui para uma experiência, faz parte de toda a experiência. Eventualmente, se ao tentar retirar essa cápsula, se rasgar ou assim, não ficar esteticamente tão bonito, realmente pode-se eventualmente retirar tudo. Uhum. Então, antes de continuar, e desculpem lá as minhas perguntas, eu vou ter que as colocar. Qual é o saca-rolhas para tirar uma rolha? Há saca-rolhas específicos? Porque eu trouxe um saca-rolhas que encontrei há uns anos em casa de uma prima da minha mulher e que adorei pelo conceito prático que tinha, mas que provavelmente vocês, apreciadores de vinhos, devem achar que é um ultraje usar um saca-rolhas deste. Mas o meu saca-rolhas é isto. Bem pelo contrário. O saca-rolhas que o Arthur usou é o que nós chamamos o saca-rolhas de sommelier ou de descansão. É o saca-rolhas da alavanca, que é, digamos, uma espécie do saca-rolhas mais universal. E esse que o João tem é uma versão, digamos, realmente prática. Aliás, não é à toa que muitos produtores de utensílios ou gadgets ligados ao vinho têm desenvolvido saca-rolhas muito práticos, muito engraçados. Eu próprio tenho alguns para experimentar também, e que, de certa forma, simplificam muito a operação de extrair a rolha. Ou seja, ser preguiçoso aqui não é mal de tudo. Bom, vou-te dar a minha opinião. Olha, eu não conhecia, eu conhecia este tipo de formato, mas eu recomendo, nós não temos publicidade, isto é da Pultex. Neste formato é o que eu gosto mais. Este foi-me oferecido e a pessoa teve a gentileza de gravar aqui o logo da Virgo, mas eu recomendo como este, não tem comissão, é fabuloso é prático para abrir. Mas eu não vou comprar nenhum, porque este funciona até este a variar, este funciona muito bem. Enquanto esse funcionar, é usar até ao fim. Exatamente. Mas só precisas de alguém, oferece este. Exatamente. Ok. O facto de haver uma tentativa de haver cada vez mais soluções de saca-rolhas ou de formas para retirar a rolha, significa que para a maioria das pessoas, retirar a rolha de uma forma minimamente correta é um desafio. E por isso, realmente, as empresas que estão associadas digamos, à produção de gadgets para o vinho encontram soluções muito engenhosas e mecânicas muito engraçadas. Eu próprio, como há pouco eu disse, eu tenho algumas e acho um piadão também experimentar. Mas aquele que eu usava no meu trabalho, quando eu estava na sala e quando faço o meu trabalho, a fazer workshops ou eventos, ou o que for, realmente uso o outro que eu estou tão habituado e abro, porque eu abria 60 garrafas por noite durante um serviço de jantar, a uma velocidade incrível.
Acho que não, E que esses saca-rolhas às vezes não permitem. não, mas por exemplo, há aqueles saca-rolhas elétricos que me Sim. parece, aí parece-me a preguiça extrema, não é? Ou seja, a não ser que tenha alguma necessidade por trás, mas de facto o interessante é haver, também a garrafa dar um bocadinho de luta para ser aberta. Eu acho que tirar-lhe a luta toda, acho que perde um bocadinho a piada. Claro, o vinho encerra um conjunto, vou chamar de rituais, que ajudam a criar valor à experiência de beber um vinho. Seja ter um copo, é abrir direitinho, a garrafa ficar intacta, todo esse, vamos chamar um pequeno ritual, um pequeno cerimonial, que normalmente é muito apreciado por quem vai a um restaurante, muitas vezes fica parado a ver a operação e, digamos, e muitas vezes ficam, eu próprio às vezes fico muito impressionado com a destreza que alguns colegas têm na maneira de, digamos, manusear e abrir a garrafa. Não, vou-te interromper, porque temos aqui uma surpresa. Sim. João. Olá, Joana. Olá! Era uma surpresa, Então, ias-te lá contar. vou eu assistir ao programa e vejo que estão a beber os meus vinhos. Estava a contar. Isto é novidade para mim, portanto. E então, Joana. estão bem? Olha, e trouxeste Estão vinho, bem, Joana? boa noite. Eu não trouxe nada, eu só vim dizer olá, desejar-vos boas provas e eu vou ficar a ver, porque hoje é o aniversário da minha mais pequenina e, portanto, ela está em alta. Eu tive que me isolar aqui no quarto de uma delas para ter um bocadinho de paz e poder desejar-vos boas provas. Obrigado, Joana. Já viste que temos aqui a gama quase toda da Quinta Santiago. E espero que esteja à altura, que se porte bem, hein? Temos aqui Deixa-me colocar um desafio. Agora não, Então. mas eu vou querer visitar a Quinta. Depois disto, não é? Acho que merecemos fazer lá uma visita guiada para podermos provar isto in loco, não? Olha, eu ficava muito contente. Como eu costumo dizer, os nossos amigos são todas aquelas pessoas que nos querem visitar e saber um pouco mais sobre nós e aquilo que nós fazemos in loco. Até porque nós temos sempre surpresas e miminhos para quem lá vem, não é? Pronto, então assim como espumantes por degorjar de 2015 e outras Eu coisas. percebo. Disseram que isto não serve para nós chatos. Pá. É verdade. E não é? Estás a falar em então. degorjar, ainda não expliquei o que é degorjar. Depois vais explicar, mas ele saberá. No episódio 20 falámos sobre o degorjar. Olha, a Quinta Santiago está em Monção, na região dos vinhos, verdes. A Quinta de Santiago. Sim, Joana, diz tu, Joana, diz. A Quinta de Santiago está em Monção, na sub-região de Monção e Melgaço, que fica na região dos vinhos verdes. Fica em sub-região mais a noroeste de Portugal, na região dos vinhos verdes. E a Quinta de Santiago, quem vem para Monção ou para Melgaço tem que pagar a portagem lá. Ou seja, devia ter paragem obrigatória, porque fica mesmo na Estrada Nacional, muito perto do Rio Minho, portanto, na viragem para a Ponte Internacional, lá está a Quinta de Santiago, a menos de 400 metros do Rio Minho. Isso acaba por nos trazer algumas características diferentes nos nossos vinhos, porque temos solos franco-argilosos, com muito seixo de rio, e acabamos por ter uma influência atlântica que não é tão marcada na sub-região de Monção e Melgaço, mas temos alguma, o que vem compensar um bocadinho o facto de nós estarmos num vale e os solos serem franco-argilosos e, portanto, atingirmos maturações muito mais rápido, não é? E, eventualmente, ter vinhos até mais alcoólicos dentro da sub-região, mas temos uma influência atlântica que sobe o Rio Minho e é muito giro sentir no verão que sentimos o cheiro ao sargaço, que sentimos ali em Moledo e em Caminha, portanto essa influência acaba por subir os ventos, trazerem subir o rio. E depois temos uma influência continental
de Espanha muito grande. Aliás, acaba por ser um clima muito mais marcado pelo continental do que propriamente pela influência atlântica, que só se sente mais no verão. O Seixo de Rio, se vocês acham que a altura mais quente na Quinta de Santiago é depois do almoço, é totalmente falso. A altura mais quente na Quinta de Santiago é o final do dia, porque é quando as pedras, o calhau rolado, começa a libertar todo esse calor e acaba por fazer uma transição para as noites frias, mais, não tão acentuada, mas mais equilibrada, porque nós temos dias muito quentes e depois noites realmente frias. E o Seixo rolado ajuda nesse equilíbrio da passagem do quente para o frio. Portanto, este é o microclima da Quinta de Santiago. Depois temos também a questão de só irrigarmos de uma forma muito sustentável, não é? Sempre com poupança de recursos, as nossas vinhas com água natural. Temos 2 linhas de água e só usamos água natural, e gosto de pensar que isso faz toda a diferença também depois na planta, na uva e nos vinhos também. Na adega, simples, cada vez mais, nós somos um produtor muito jovem, o primeiro vinho que nós lançamos no mercado foi em 2014 ou 2012, e a ideia sempre foi trazer um bocadinho as origens e trazer um bocadinho aquilo que a minha avó fazia no passado, e portanto ter um alvarinho que fosse o nosso clássico, que fosse um pergaminho do que era Monção e Melgaço de antigamente. As uvas tens na quinta são o alvarinho, o loureiro, e tens mais alguma coisa lá apontada? Temos alvarinho, loureiro, Touriga Nacional e Tinta Roriz, e agora estamos a reenxertar algumas dessas castas tintas para alvarilhão. Temos algumas vinhas velhas também de tinto, de alvarilhão, e outras misturadas também, e portanto é o que temos na Quinta de Santiago. O que vamos fazendo é, cada vez com mais confiança, arriscar, trabalhar com cada vez mais com menos sulfuroso, trabalhar cada vez mais para expressar a uva na sua essência e trazer a máxima expressão da casta alvarinho para os nossos vinhos. Quanto menos tecnológico, melhor. Quanto menor a intervenção, melhor para essa expressão também. E, portanto, é isso que temos tentado fazer cada vez mais e com bons resultados, e, portanto, isso é sempre para um caminho para seguir. E depois fazendo novas experiências, não é? O Alvarinho Loureiro acabou por ser uma experiência nova. Nós queríamos um vinho que tivesse uma expressão mais exuberante, em termos aromáticos, menos álcool para alguns países e para algumas pessoas que preferem vinhos com menos graduação alcoólica, e também dar uma oportunidade à casta Loureiro, que acreditamos muito nela na região dos vinhos verdes, e às vezes acaba por ser um bocadinho desprezada, e então quisemos trazer e aportar aos vinhos, porque os vinhos da Quinta de Santiago, quando vindimados na altura em que todos, o que faz parte do terroir, e portanto todos os produtores vindimam naquela altura, nós hoje em dia já fazemos vinhos que vindimamos antes, portanto fugimos um bocadinho daquilo que é parte humana do terroir no que diz respeito à vindima, nomeadamente ao timing certo em termos de maturação e de acidez, e portanto os vinhos da Quinta de Santiago são sempre com uma acidez bastante equilibrada. E o Loureiro vem trazer um punch de mais acidez e de uma acidez mais crocante num vinho mais ao estilo da região. Obrigado, Joana. Acabou de fazer uma bela descrição do vinho que eu bebi, concordo plenamente, portanto está feita a minha avaliação. Não devia. Eu estava aqui a pensar, o que é que eu vou dizer? A Joana fez o meu trabalho. Obrigado, Joana. Volte sempre. Joana, uma coisa que me deixa muito, muito contente, nós estamos a fazer um loureiro monocasta, e fico muito feliz porque as vindimas eu faço-as todas, não é? Do início até ao fim, e nós provarmos um loureiro que está não é? Eu que sou um bocado territorial, que não está no seu habitat natural, ou seja, não está na sub-região onde tem a sua expressão máxima e melhor, não é?
E ter... Estás a falar ao Minho Lima? Lima, exatamente, ao Lima. Lima? Portanto, tal como o Alvarinho é da sua região de Monção e Melgaço, onde encontra a sua expressão mais fiel, o loureiro também será no Lima. Mas provar, cheirar e sentir o cheiro a louro é top. Significa que conseguimos chegar mesmo à casta. Pronto, parte floral e acima de tudo a lima. Às vezes a lima, o loureiro, a folha do loureiro verde, quando não é seca ainda. Eu costumo ir apanhar louro, por isso é que eu sei. Joana, queres ficar mais um bocadinho entre nós ou queres ir... Olha, vocês não veem ali, não veem ali a criançada? É assim. Olha, eu agradeço-te a tua participação no primeiro episódio e teres vindo assim de surpresa. Foi tão bom. Obrigada eu. E vou ver o que é que estes homens estão a beber. Se queres ficar connosco, podes ficar. Se quiseres ir, fica aí a assistir. Vou indo. Tenho que deitar a criançada, pá. Obrigado, Isto Joana. foi só uma surpresa. Okay, é só para deixar um beijinho e boas provas. Beijinho. Obrigado, Joana. Tchau. Beijinhos. Tchau. Que rica surpresa. Manuel, fala-nos aí do teu vinho, então. Olha, eu gostava só de fazer aqui um parênteses relativamente a muito daquilo que a Joana falou, que se calhar daqui a um par de episódios vai-se dominar isto perfeitamente. O que ela falou, resumindo tudo praticamente numa só palavra, ela falou do chamado terroir, que é uma palavra francesa e que, de certa forma, engloba muito daquilo que a Joana falou, que é a influência, a chamar de temperatura, a tipologia de solos, a proximidade com as moderações, mais ou menos, que as massas de água têm, a tipologia de intervir na vinha, a forma como ela encara o produtor é também um elemento do terroir, a gestão dos solos, tudo isso, a maneira como respeita isso no que faz na adega, ou seja, desde que recebe a fruta até que a transforma em vinho e todos os processos envolvidos, tudo isso forma um storytelling que depois é refletido por aquilo que estamos a provar. E uma das coisas mais bonitas para mim, que eu também bebo vinho, não sou só técnico, eu também bebo vinho, o vinho, quando começamos a entender um conjunto de características num vinho, quando estamos a apreciar, estamos a beber toda a história desse vinho, de onde é que ele vem, como é que foi feito, quem o fez, qual é a interpretação que tem, o que é que se passa naquela região, quais são os comportamentos da casta ou das uvas. Isso é das coisas mais interessantes quando se está a aproveitar um vinho. Se calhar pode assistir. Eu tenho posto os comentários. Agora temos o Duarte a dizer que, claro, que pode assistir e que pode comentar. Não, ele comentar pode, ele não pode comentar o vinho, porque se ele não bebe, ele não pode comentar. Olha, comentando os vinhos, porque o do João verdadeiramente eu não o conhecia, mas realmente o loureiro eu não sei se vocês sabem, acho que o Arthur sabe, eu sou de Ponte Lima. Embora, pronto, este ano não consegui lá ir, porque os meus pais vivem lá, ali em Estorãos, ali a 7 km da vila, e todos os verões vou lá, 2, 3 meses, e até aos quase 20 anos ia lá trabalhar nas vinhas, trabalhar no campo, ajudar a minha avó, essas coisas todas. Mas referindo ao loureiro, o loureiro hoje é a uva branca mais plantada da região dos vinhos verdes. E realmente o seu solar de eleição é todo aquele Vale do Lima. Sim, e nós vamos ter a oportunidade de provar muitos loureiros. Temos aí na calha loureiros para... Pronto. E é uma uva que é um bocadinho como o Alvarinho, de uma certa forma, que é tão boa para lote, como é tão boa em boas mãos para fazer coisas somente com ela. E o Alvarinho é um bocadinho mais chato, é uma uva
com uma personalidade também um bocadinho mais marcada, mas em boas mãos aceita determinado tipo de companhias. E o Alvarinho é uma das boas companhias que por vezes se podem juntar ao Alvarinho. Não há assim muitos grandes com o Alvarinho, pois não? Uma pergunta. Neste caso, a mistura entre o Alvarinho e o Loureiro aqui enriquece o vinho que já por si seria bom, fica mais enriquecido, torna um mais complexo. A Joana explicou muito bem a ideia do vinho. Ou seja, o Loureiro tem uma uva conhecida por ter uma grande componente aromática, um aroma intenso. E de certa forma, e ter boa acidez, dar-lhe aquela acidez que ela chamou de crocante. Crocante, imaginem colocar um limão daqueles ácidos na boca e cria uma sensação quase de crepitar nas partes laterais da língua. De certa forma, essa sensação que ela procurou, acrescentando o Loureiro e a sua natural acidez ao conjunto. Porque apesar do Alvarinho também ser uma uva bastante rica em acidez, aí ela transmite muito mais um suave, uma veluidade, um bocadinho mais de corpo, que é uma das grandes características que o Alvarinho tem. Ou seja, e aí ele tentou conjugar uma uva com um bocadinho mais de estrutura, com um bocadinho mais de corpo, a uma uva mais aromática e com uma componente de acidez para proporcionar uma sensação refrescante. E um vinho... Todos os vinhos verdes são vinhos para se beberem muito frios, certo? Não. Okay. Grande erro. Não, é para isso que eu cá estou. Vamos lá então às temperaturas destes 3 vinhos, porque eu imagino que eles têm temperaturas diferentes, não é? Espera. Deixa-me comentar isto, porque isto é muito importante. A região é extraordinária e está amarrada a um conjunto de lugares comuns, ok? Hoje em dia temos vinhos da região, vinhos, neste caso brancos da região dos vinhos verdes, como temos tintos. Aliás, a Joana até referiu que ainda tinha vinhas de uva tinta antigas, porque uma grande parte da tradição da região eram as uvas tintas, e em Monção Melgaço e pelo resto da região também. Okay? Por isso ainda há uma grande variedade de uvas tintas presentes na região e que alguns produtores estão a recuperar algumas. O Alvarilhão é uma uva que está a suscitar renovado interesse. Mas os vinhos da região, hoje em dia, têm muitos perfis. Temos aquele perfil 9, 10% de teor alcoólico levezinho, com um bocadinho de agulha e, eventualmente, com um bocadinho de açúcar residual. São vinhos para beber mais jovens, para beber, comprar a garrafa, tentar comprar as colheitas mais recentes possíveis, para usufruir tudo aquilo que ele tem para mostrar que é uma fruta agradável, de aroma, são leves, são refrescantes, aí para servir a 8 graus centígrados, por exemplo. Mas depois temos hoje uma nova geração de vinhos que tem 12,5%, 13,5% com facilidade na região, porque o trabalho no campo, há uns anos, procurava-se muita quantidade. Hoje em dia, muitos dos produtores procuram qualidade. E só para dar um exemplo mais simples, eventualmente, há 30 anos, um hectare podia produzir 20 toneladas por hectare. Hoje, quem quer trabalhar em qualidade, se calhar produz 5, 6, 7, ou seja, menos por planta, mas melhor, com sabores, com mais qualidade. E com isso, também com um conjunto de técnicas modernas e conhecimento, muito conhecimento. E melhores condições nas adegas, não é? Tudo, muito conhecimento. Em geral, na adega, a grande revolução começou pela adega, de qualidade dos vinhos em Portugal, e hoje em dia a revolução que está instalada e que é aquela que é fundamental é a revolução, nós chamamos de viticultura, ou seja, no campo. Conhecer o campo,
os solos, a maneira de gerir a planta, nutrir a planta, dá mais sombra, menos sombra, faz monda, tira folha, deixa cacho, deixa cacho, mais ou menos, não é? Deixa cacho, mete cacho. Ou seja, e tudo isso em função de qualidade e equilibrando a planta entre a parte que é folhagem, madeira e fruta, então temos frutos muito mais ricos, com um potencial de teor alcoólico que se calhar é impensável há 30 anos. Hoje facilmente encontras vinhos com 12,5, 13, há uns anos isso era apanágio praticamente só do Alvarinho, Monção Melgaço. 13,5. 13,5. O reserva 2018 tem 13,5. Ou seja, este tem 12,5. Claro, esta combinação de 3,5, 12,5 com boa acidez e com algumas técnicas de fermentação lenta, algumas macerações, faz com que os vinhos, por exemplo, esses vinhos, o vinho que o Raul tem, o Arthur tem, perdão, é um vinho que pode durar 10, 15 anos sem problema. Manuel, tendo em conta que este anda na ordem dos 12, isto seria para ser bebido a que temperatura? Esse, pelo estilo do vinho. Sim. Para além dos 12, é pelo estilo de vinho, que é um vinho que se quer aromático, de certa forma mais descontraído, é um vinho para servir aí por volta dos 10 graus centígrados. Ou seja, como é que e como é que se faz isso quando não se tem um controle total sobre a temperatura que faz no frigorífico cá de casa? Pronto. O melhor é fazer um pequeno procedimento por tentativa e erro, que é arranjar um termómetro. Uhum. Há uns termómetros muito sofisticados já em infravermelhos e que não é necessário isso. Sim. Pode ser um termómetro da carne, daqueles que se coloca na carne. É um termómetro qualquer, mesmo os de mercúrio, de tirar a febre, medir a febre, e o exercício é muito simples. É habituar a boca, ir habituando a boca e os sentidos a um determinado estímulo provocado por determinada temperatura. Ok? E, por exemplo, imaginando que na próxima vez que for beber esse vinho, que decorrente do que estamos aqui a conversar, que 10 graus centígrados é a temperatura mais aconselhada para esse vinho. Uhum. Então, depois de ter um termómetro, fazer o vinho no frigorífico, chegar mais ou menos a essa temperatura, medindo, e provar quais são as sensações que provoca. Uhum. E depois comparar, eventualmente, a 6 graus centígrados e se calhar a 14 graus centígrados, para perceber dentro dessas... Exatamente. Eu não sei se o que vou dizer é descabido, mas quando eu abri ele estava muito frio e de facto aqui já começa a estar um bocadinho mais equilibrado em termos de temperatura. E aquilo que eu sinto é que sinto mais o vinho do que senti no início quando ele estava demasiado frio. Portanto, poderá ser um bocadinho nessa onda de que quanto mais equilibrado em termos de temperatura, provavelmente mais se vai notar todas as formas que ele assume, certo? Exatamente, ou seja, o vinho reage às várias... porque é um alimento, vamos chamar, vivo, ou seja, como qualquer é líquido, mas tem uma grande riqueza de compostos, tal como outros materiais que reagem a determinados tipos de temperatura. O mecanismo simples é, quanto mais frio, imagina beber esse vinho a 4, 6 graus centígrados. As nossas papilas gustativas vão se preocupar mais em contrair-se para se defender do frio e mandam um conjunto de mensagens ao cérebro que ele diz assim, proteste. Ok. E o foco da percepção do vinho desaparece. Porque o vinho tem um conjunto de sensações que ficam até pouco perceptíveis. Não sei se o Arthur diz alguma coisa, fez sinal. Tinha aqui duas notas. A primeira é, nós temos vindo a falar no Nacional 2 Podcast de alguns gadgets. Então há um termómetro agora sem fios para bebés. Estou aqui a pensar, eu comprei um recentemente, se funciona para o vinho. Se funcionar é uma boa compra. Para se medir tem que se inserir uma parte do equipamento, o sensor, dentro do líquido. Okay? Se quiserem... Não é boa ideia.
Pronto. Há um bom ponto de referência hoje em dia, que são os termómetros que funcionam quase como um autocolante, que se colocam no exterior da garrafa. Uhum. Que já dão a ideia, com alguma margem de erro, de qual será a temperatura que o vinho estará dentro da garrafa. Alguns deles têm alguma sofisticação e reagem conforme a temperatura através de um pigmento, okay, que vai crescendo dentro da escala. Uhum. Ok? Mas já existem rótulos térmicos onde se coloca o vinho dentro de água com gelo, nós chamamos um frappé, aqueles baldes com água com gelo, e que tem tintas térmicas e que reagem quando estão naquela temperatura ideal, tomam uma determinada coloração. E significa que o vinho já está àquela temperatura que o produtor acha que o seu vinho deve ser consumido. Mas, eventualmente, um termómetro, como se fosse algo como um autocolante que se põe por fora, e que tem uma escala, pode ser um bom ponto de referência, para saber a que temperatura que estará. Um dos truques que eu costumo ter é, eu refresco e vou deitando no copo pouco, e vou esperando que ele vai sentindo que ele vai subindo, e vou babricando para ver como é que ele está. Claro que isto sem cuspideira, a gente vai vendo a garrafa toda, né? Mas pronto, mas conseguimos saber os dados, como é que ele está nos vários estados de temperatura. Eu nunca tinha reparado, mas estou a olhar aqui para o rótulo, e o próprio produtor dá a indicação de que este vinho deve ser servido entre os 10 e os 12 graus. Portanto, eu não sei se é normal haver esta indicação, mas neste caso está aqui, portanto é só uma questão de nós tentarmos comprovar qual é a temperatura que ele está. Muitos produtores colocam, hoje em dia, felizmente, depois há um lado um bocadinho perverso, vamos chamar assim. É que, no caso da Joana, não é o que se passa. Ela, ao falar desse vinho para ser servido 10, 12, ela está a dizer que é um vinho que tem complexidade, tem aroma, tem corpo, e que se baixar muito mais, vamos perder tudo isso que ele tem para mostrar. Certo. Ok? Pronto. Ou seja, quando baixamos demasiado, o vinho, nem os componentes aromáticos sobem, okay? Porque os componentes aromáticos são formados durante a fermentação do vinho, reações que se vão formando, álcool que se vai formando, combinando com oxigênio, combinando com ácidos, e preciso combinando, forma um conjunto de esteres, aldeídos, essas coisas. Bom, e o álcool vamos chamar, facilmente volatizável, evaporável, vamos chamar assim, e que, subindo a temperatura, essas moléculas aromáticas, onde o álcool está sempre lá, ele vai ficar muito mais expressivo. Para determinados vinhos, até um determinado ponto, é ótimo. Passando a determinado ponto, se calhar, já se vai apanhar componentes que já não são tão agradáveis, ou que esse vinho perde um pouco por estar a mostrar. Manuel e João, eu se calhar ia terminar a prova de hoje, íamos já passar a dizer qual é o vinho do próximo episódio. Isto porque nós vamos anunciar o vinho que vamos provar no episódio seguinte, que vai ser no dia 15, é daqui a 15 dias. Para quem quiser pegar uma garrafa e provar connosco, pode provar e comparar com o que estamos aqui a falar. O vinho que vamos provar no próximo episódio é o vinho espumante Faunus Petnat 2020. Ele está a chegar agora às garrafeiras. Está disponível no nosso parceiro Virgo Wines. E dá tempo das pessoas o terem para comprarem, para terem a prova a tempo do próximo episódio. Nós temos um cupom de desconto, 10%, fica mais simpático, e no site virgowines.com. Nós tínhamos previsto entre meia hora e uma hora para este primeiro episódio. Eu acho que já vai longo. Vamos com 50 minutos. Acho que perceberam ainda falta um bocadinho da garrafa, portanto... Eu reparei que nós não trouxemos... Vamos ter que acabar isto. Nós somos um podcast muito especial sobre vinhos, porque ninguém trouxe cuspideira. Alguém trouxe cuspideira?
Não. Nem sei o que isso é, pá. Mas claro, Aqui os vinhos são para se beber, não são para se fingir. havia muito mais a dizer. Vemos dia 15. Até breve. Olha, deixa-me só dizer uma coisa, Arthur, porque muitas vezes nós não dizemos isso no Nacional 2 e faz toda a diferença. Faz para nós e faz também para quem nos vê. Subscrever o nosso canal no YouTube para ser notificado de quando nós agendamos os nossos Nacional 2 e agora com o copo na mão, fará toda a diferença para não perderem um único episódio. Portanto, quem Nesse estiver caso, interessado... também posso dizer que se quiserem saber mais sobre o Nacional 2 Podcast, aconselho a visitar o site nacional2podcast.pt, onde podem encontrar informação sobre cada episódio, incluindo as notas, as referências que fazemos durante a conversa. E agora sim, até dia 15. Obrigado aos dois e obrigado à Joana por ter vindo. Obrigado. Até para a semana, não, até daqui a 15 dias. Exato.